no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A sexta-feira é imprensada para muita gente, mas nesse imprensado nós estamos aqui com notícias da área política. Entre noites mal dormidas, inquietações, mas acima de tudo com a esperança, parlamentares e lideranças estaduais do PL alimentam a expectativa de que conseguirão derrubar no TSE a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que anulou os votos dos candidatos à Assembleia Legislativa e cassou os mandatos das duas deputadas e dos dois deputados estaduais eleitos pela legenda em 2022. Com mais informações, agora o repórter Sátiro Salles. Os dirigentes estaduais do PL estão na expectativa sobre a apreciação de recursos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, que cassou os mandatos das deputadas estaduais, doutora Silvana e Marta Gonçalves, e dos deputados estaduais, Carmelo Neto e Pastor Alcides. O recurso do PL chega às mãos do presidente do TRE, o desembargador Raimundo Nonato Santos Silva, para em seguida ser enviado a Brasília. O TRE anulou os votos de todos os candidatos do Partido Liberal à Assembleia Legislativa e cassou os mandatos dos 4 parlamentares eleitos em 2022, após o Ministério Público Eleitoral constatar fraude na chapa de candidaturas femininas. As investigações apontam que o PL usou nomes de candidatas para cumprir o percentual mínimo de 30% de candidaturas de mulheres, sem que tivesse recebido autorização das próprias supostas candidatas. A prática feriu a legislação que disciplina a cota de gênero, caracterizando assim, no entendimento do Ministério Público Eleitoral, uma grave infração. O Tribunal Regional Eleitoral acatou a recomendação do Ministério Público Eleitoral e, por 4-3, anulou quase 500 mil votos, determinando assim a cassação dos mandatos das deputadas estaduais, doutora Silvana e Marta Gonçalves, e dos deputados estaduais, Carmelo Neto e Pastor Alcides. As duas deputadas e os 2 deputados continuam no exercício do mandato até uma decisão final do TSE. Lideranças estaduais do PL acreditam que, em Brasília, poderão reverter a decisão do TRE, embora no TSE já tenham saído condenações à perda de mandatos de vereadores eleitos por partidos que fraudaram a cota de gênero. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Esse precedente, ou esse histórico, jornalista Beto Almeida, de cassação de mandatos de vereadores eleitos em chapas de partidos que tiveram irregularidades ou fraudes na cota de gênero nas eleições de 2020 e 2016, é um motivo a mais para preocupação entre lideranças estaduais do Partido Liberal. Mas, ao mesmo tempo, como bem disse o Sátiro Salles, há uma expectativa, uma esperança, porque, afinal, estão sendo anulados por decisão do Tribunal Regional Eleitoral quase 500 mil votos atribuídos aos candidatos e candidatas do PL à Assembleia Legislativa. Com a anulação dos votos, automaticamente ficam inexistentes os mandatos, ou seja, os mandatos foram cassados por determinação do TRE, mas tanto as 2 deputadas estaduais quanto os 2 deputados estaduais continuam no exercício do mandato até uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Ao longo do mês de junho, tem uma expectativa sobre a chegada e distribuição desse recurso interposto pelo PL no Tribunal Superior Eleitoral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes, uma ótima sexta-feira. Luzenor, o que fica muito claro aí é o seguinte: os 4 parlamentares e também o PL estão se agarrando ao fato de que, primeiro, a votação de fato foi apertada e, conforme disse até a deputada doutora Silvana, chamando a atenção, por exemplo, que o desembargador relator e que o próprio presidente do tribunal foram favoráveis a eles no processo, entendendo que não houve motivo para a cassação. Então eles acreditam que, se baseando nesses critérios de uma votação apertada, de que há o entendimento de que não há motivação para a cassação
da chapa, dos 4 deputados estaduais, que eles possam reverter essa situação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, principalmente levando-se em conta os critérios mais técnicos, e eles acreditam que a justiça será feita. O presidente, aliás, o deputado Carmelo Neto, disse, chegou até a colocar uma frase que eu achei forte, dizendo, olha, o Ministério Público foi enganado, infelizmente enganaram, segundo as palavras do Carmelo Neto, até o Ministério Público, que teria abraçado, na visão do parlamentar, essa narrativa, pedindo a cassação da chapa do PL. E ele explica esse entendimento dele, dizendo o seguinte, olha, porque as mulheres, de fato, elas foram votadas, elas foram candidatas, que foram, de fato, à convenção, e que têm uma vida política conhecida, e que, inclusive, não dependeram de votação, de nenhum voto, de nenhum outro candidato. Então, eles que não entendem porque há motivo para essa cassação. A gente lembra que o que levou exatamente a esse questionamento por parte do Ministério Público, no eleitoral, ou o fato de que tivemos 3 mulheres, uma delas disse que foi registrada como candidata sem o seu consentimento, outras 2 alegando, inclusive, que não receberam nenhum valor em recursos para a campanha. Seja como for, Luzenor, essa questão do PL deixa a Assembleia meio que num suspense. Primeiro, vai sair esse resultado positivo, como há essa hegemonia de pensamento positivo por parte da bancada do PL? Se não houver, como fica? Porque aí vai ter que fazer toda uma revisão no quociente eleitoral, partidário, para definir quem vai substituir. É precipitado agora entrar nessa questão de avaliação sobre possíveis substitutos, porque de fato há razões para os deputados do PL acreditarem que as mudanças possam ocorrer em relação ao que foi decidido aqui na Justiça Eleitoral do Ceará. Portanto, essa movimentação agora, eu diria que é de muita articulação. O PL não está de braços cruzados, a gente sabe disso. O PL, inclusive, o PL nacional, tem interesse na manutenção da sua bancada. Como você bem disse, são quase 500 mil votos. Nós estamos tratando de um patrimônio eleitoral que é forte, significativo, para um partido, inclusive, que é de oposição e que pretende ampliar suas bases e sua estrutura nas eleições municipais do ano que vem. Então, a disputa pela manutenção dessas cadeiras, dessas 4 cadeiras, passa por uma questão de reforço do posicionamento do PL, não apenas aqui na Assembleia Legislativa, não apenas no estado do Ceará, mas inclusive no Senado Nacional. E há um motivo mesmo, Beto, para a preocupação entre lideranças estaduais e os próprios parlamentares, as próprias deputadas estaduais, porque essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ela foi muito dura do ponto de vista da punição, porque, com base nas investigações do Ministério Público Eleitoral, o PL cometeu irregularidades, para alguns fraude na cota de gênero, que levaram essas irregularidades à cassação desses mandatos. Então, é um desfalque grande e uma decisão acaba por gerar inquietação e, por que não dizer, mesmo insônia. Você assume um mandato na Assembleia Legislativa e, de repente, é surpreendido com a cassação de mandato, porque, na realidade, logo no início desse processo, os dirigentes do PL, os próprios parlamentares, não tinham noção ou não acreditavam que o desdobramento dessa investigação tivesse como final a cassação dos mandatos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Então, é uma situação que gera mesmo essa angústia, essa preocupação e insônia entre esses parlamentares do PL. Olha, não é à toa, por exemplo, que o presidente do partido, que é o Acilon Gonçalves, ele, por exemplo, defende que essa questão em relação aos desdobramentos, o que pode vir a acontecer daí, ele mesmo disse que não sabe, não tem uma opinião formada sobre os desdobramentos, mas entende, por exemplo, que tudo deve ficar, inclusive a defesa, a tomada de controle sobre como está sendo feita essa defesa, que fique a cargo do PL nacional. Por que isso? Primeiro, porque é uma decisão que vai ser travada mesmo, essa batalha agora, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, do ponto de vista lógico, eu entendo essa preocupação do Acilon em deixar a cargo do Diretório Nacional tratar da defesa dessa punição dada aos deputados federais estaduais aqui do Ceará. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto, a semana foi mais curta, mas na agenda política a movimentação foi intensa, principalmente com as articulações do presidente Lula, que decidiu entrar nas conversas com os líderes de partidos no sentido de construir uma base mais sólida na Câmara Federal e no Senado.
Daqui a pouco a gente volta dentro do bate-papo político com essas informações dos bastidores para você, ouvinte internauta.